Boa noite, pessoal. Hum, Sejam todos muito Juliana tá lá. bem-vindos, muito bem-vindas. Quando você quiser Hoje a tirar gente sua está cara, aqui você num tira. encontro muito especial. Peraí, deixa eu fechar aqui os áudios. A gente está num encontro aqui muito especial. Eu digo que eu e a Ana somos duas mães em missão, né? Quando eu conheci a Doterra, um dos primeiros contatos que eu tive foi com a Vanusa Feitosa, e ela é terapeuta iridóloga, e na reunião que eu assisti dela, ela estava convocando mães, e nossa, eu super me identifiquei com tudo que ela falou. A gente tem esse instinto, mesmo quem não é mãe, tem esse instinto de mãe, é o instinto natural da mulher, o cuidado, né, o cuidar, o querer cuidar da família. Nós somos muito família, e por que não de forma natural, né? Trazer essas gotas do Criador, essa farmácia maravilhosa da natureza para dentro da nossa casa. E isso, depois que eu comecei a usar na minha casa, com os meus filhos, com meu marido, para mim, a gente teve muitas experiências, e isso nos traz uma liberdade. Então, todas as mães que estão aqui, ou que vocês possam estar compartilhando depois esse nosso encontro, compartilhem, porque isso pode fazer a diferença na vida de uma mãe, na vida de uma família. E hoje a Ana, minha convidada especial, ela é mãe de dois guris muito queridos, muito lindos, casada com o nosso Charles, querido também, que faz parte aqui da nossa rede. E hoje ela vai estar contando um pouquinho das experiências dela, como é que ela usa os olhos. Então, Ana, seja muito bem-vinda, que hoje é contigo e a gente vai querer saber tudo, 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 como é a tua rotina, como é que essas gotinhas impactaram a vida de vocês, que é que nem estava ali no post, né? Gotas que transformam, e transformam mesmo, gotas de amor, né? Então, seja muito bem-vinda, e agora é tudo contigo. Inclusive, vou te passar o host. Obrigada, Ju, obrigada. Deixa eu só arrumar aqui minha apresentação antes da gente começar. A hora que você me passar, você fala, Ju, que eu já passei. coloco. Então tá. Então, deixa eu... Achei aqui. Vocês estão vendo? Sim. Então, vamos lá. Para quem não me conhece ainda, né, porque a gente tem bastante gente nova, essa parte da apresentação toda aprendi com a Juliana. Eu sou Ana Paula Albuquerque, eu sou gestora na área da beleza há 17 anos e hoje eu trabalho com comunicação e mídias sociais. E também sou aromaterapeuta, e eu vou contar para vocês um pouquinho dessa trajetória até me tornar aromaterapeuta, né? Eu estou na Doterra desde maio de 2020, desde maio do ano passado. Eu sou casada com o Charles, né? Então alguns de vocês já viram ele algumas vezes, ele já deu aula sobre os cuidados com o cabelo, enfim. Sou mãe do Pedro, de 14 anos, e do Lu, de 13 anos, e desse bichinho aí de 4 patas, né, terrivelmente carente, chamado Domi. E eles são, a minha família, meu alicerce como que eu posso dizer? É minha força, é tudo, é minha prioridade, são eles, né? Sem eles eu não sou nada. Eu comecei a usar óleos essenciais em 2015, nós tínhamos um salão de beleza, e uma empresa foi nos apresentar para fazer uma parceria, e a gente começou a usar esses óleos com as clientes, no tratamento dos cabelos, das unhas, da pele, enfim, no cuidado geral com elas. Mas a gente não usava de forma terapêutica em casa, até porque esses óleos, eu não senti, apesar de tratar assim, o couro cabeludo, de tratar a pele das clientes, eu não sentia uma forte tendência terapêutica neles. Se vocês ouvirem uns gritos, desculpa, mas é o Lu que está na sala assistindo o desenho, então ele sempre grita. Quem sempre está nas aulas comigo já sabe disso, né? E esse é o Lu, né? Tudo é culpa do Lu. Eu brinco que tudo é culpa do Lu. Ele tem 13 anos e ele tem uma questão genética chamada tetrassomia 15q. O cromossomos 15 dele, ao invés de ser 2, né? Ele é 4. Então, tudo que ele tem
todas as dificuldades dele, enfim, tudo vem dessa variação genética. Então, o autismo, ele tem 3 tipos de epilepsia de difícil controle, ele tem hipotonia, TDAH e uma série de outras questões, né? Ele tem baixa estatura, baixo peso, tudo isso por conta da tetrassomia. Ele tem que tomar muita medicação, né, por conta da epilepsia. Ele tem 3 tipos de epilepsia. 2 desses tipos de epilepsia que ele tem são a causa de óbito de 70% dos óbitos relativos à epilepsia. Então, é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Uma é o estado de mal epilético, que é um tipo de convulsão em que você fica muito tempo convulsionando, então o Lu ele já chegou a ficar quase 4 horas convulsionando, e a outra que é chamada POX, que é ponta onda contínua do sono. Então ele tem essa crise dormindo, então muitas vezes a gente não sabe, e é uma das crises que acaba gerando mais atrasos nele, porque ele está dormindo e a gente não consegue perceber que ele está tendo crise. Por conta de toda a medicação que ele toma, ele desenvolveu Parkinson secundário ou Parkinson medicamentoso. O ano passado, ele teve uma fase em que o Parkinson ficou bem intenso, em que ele perdeu os movimentos, né? Ele não conseguia quase andar, ele não conseguia levar nada à boca, de tanto que ele tremia por conta do Parkinson. E o Parkinson gera nele muitas dores. Eu não sabia disso, né? Eu não sabia que o Parkinson causava tantas dores. Mas a contração muscular que o Parkinson tem, ele provoca dores assim terríveis, né? Dizem os médicos. Por conta da medicação que o Lu toma, ele tinha crises de pneumonia constantemente, né? Então, por quê? Os remédios da epilepsia fazem com que a secreção, com que o catarro crie uma aderência no pulmão. Então, isso gera pneumonia. O autismo dele não faz com que ele coloque para fora, né? Com que ele consiga expelir esse catarro. Então, isso vai fazer mais ainda com que ele crie pneumonia. Então, o Lu, todos os anos, praticamente, ele tinha episódios desse e tinha que tomar antibiótico no mínimo de 2 a 3 vezes por ano, no mínimo isso. E antibióticos fortes, né? Então, com o Lu não funciona muito esses antibióticos mais leves, enfim. É só um segundo, gente. Recording in progress. Pronto. Então, ele estava sempre tomando medicação, não só a medicação por conta das questões dele, mas também alergia atópica, alergia à rinite alérgica, ele tem uma rinite muito forte. Então, por exemplo, ele tem alergia a determinado sabão em pó, ele tem alergia à cândida, então se eu uso a cândida, né, o cloro, para lavar o pano de louça, por exemplo, só do pano passar próximo do rosto dele, o rosto dele já empipoca todinho. Então, uma série de coisinhas que a gente precisava ficar ali cuidando. Em maio do ano passado, ele ganhou o kit do Terra Brasil de uma amiga nossa, né, que ela achou que os olhos fariam bem para ele e que fariam bem para a gente também, que seria uma nova oportunidade financeira também para a gente. E aí a nossa vida começou a mudar, né? A gente teve o privilégio de conhecer a Juliana, que eu não fui cadastrada pela Ju, mas foi a Ju que me acolheu, que me direcionou, enfim. Então, eu brinco que a gente ganhou uma nova família, né, com a Doterra, com tudo isso que a gente está vivendo. Aí, só para vocês entenderem um pouquinho a rotina do Lu, em 2019, ele ficou internado algumas vezes, né, por conta da epilepsia e por conta de outras questões, tomou antibiótico 3 vezes, né, e fora as medicações para gripe e febre. Então, toda vez que ele começava a querer gerar alguma gripe, a gente já tinha que entrar com uma medicação preventiva para que ele não desenvolvesse e, por conta disso, não tivesse pneumonia. A gente começou a usar os olhos com ele mesmo, efetivamente, em junho de 2020. E a gente começou ali aos pouquinhos, porque eu não conhecia ainda direito. Então, eu fui começar a estudar, fui começar a entender, a Ju nos ajudava.
mas eu queria entender efetivamente o que eram aqueles óleos e quais os benefícios que eles podiam trazer para o Lu e de que forma efetivamente a gente poderia usar. Em 2020, ele foi para o hospital algumas vezes, mas ele não ficou internado em nenhuma vez, né? Não precisou entrar em antibiótico nenhuma vez e quase não tomou remédio para gripe e para febre. Então, isso para a gente já é um ganho, assim, absurdo, né? Nós não fazemos mais isso desde junho, eu acho que desde agosto, vamos colocar julho e agosto do ano passado, a gente não faz mais uso de nenhuma medicação para rinite alérgica e nem para alergia tópica, né? Então, na verdade, faz muito tempo que ele não tem crise de rinite alérgica, por conta de tudo que a gente vai usando no nosso dia a dia, então as crises acabam diminuindo mesmo. Os únicos remédios que o Lu toma hoje são de uso controlado, né, que é para epilepsia e para o Parkinson e para controlar a irritabilidade dele. E esse ano, ele não foi nenhuma vez para o hospital. Não precisou tomar antibiótico nenhuma vez, né? Não teve crises de gripe. Quando ele começava a querer ficar meio resfriado, a gente já entrava com um protocolo específico dos óleos essenciais com ele, e ele foi melhorando. Então, todas as questões do Lu desse ano de 2021, todas a gente conseguiu sanar somente com os óleos essenciais. A medicação controlada dele, ele continua tomando e ele não vai parar de tomar nunca, né? O tipo de epilepsia que ele tem, ele não pode parar. Mas as demais questões dele, a gente conseguiu sanar somente com os óleos essenciais. As crises convulsivas dele diminuíram significativamente, então o Lu ele tinha muito escape durante o dia, né? Então ele ficava se tremendo, às vezes ele parava, o olho dele começava a vibrar, ou então o olho dele dava uma virada. Faz bastante tempo que a gente não percebe isso. O foco dele nas atividades melhorou absurdamente, né? As crises nervosas dele reduziram bastante, e além de reduzir, quando a gente percebe que ele vai ter alguma crise, a gente entra com os olhos, né? Eu tenho blends específicos que eu fiz para ele, a gente entra com esses blends e ele consegue ir se controlando e melhorando. E as questões do dia a dia dele também melhoraram. O sono dele está melhor, e com isso ele está mais adaptável às mudanças do dia a dia. Quem conhece um pouquinho do autismo sabe que eles têm uma dificuldade de mudança de rotina, de mudança de tarefa, de sair de uma tarefa e entrar em outra, de fazer aquilo que eles não querem fazer. Então, os olhos trouxeram essa estabilidade emocional para o Lu e fizeram com que ele aprendesse a lidar com essas situações. Mas não foi só o Lu que melhorou, né? A gente não pode esquecer do Pedro. O Pedro é nosso príncipe, né? Ele nos ajuda com tudo, nos ajuda com o Lu. O Pedro também tinha uma rinite muito forte, herdada da mãe, né? Ele e o Lu, essa questão da rinite, da alergia atópica herdada de mim. Então, ele também tinha bastante coisa. Ele tinha muitas crises de dores de cabeça, porque ele tinha, né, sinusite, dores de ouvido, e a garganta dele também inflamava direto. E a garganta dele, tipo assim, ela começava vermelha, no outro dia ela já estava com aquelas placas brancas, né? O Pedro ele já teve crises de garganta em que ele teve febre altíssimas e ele não me reconhecia, né? Ele delirava durante o período de febre mais alto. Desde o ano passado, desde que a gente começou com os olhos até hoje, o Pedro não teve mais nenhuma crise de garganta. O ano passado ele começou a ter uma, e eu entrei com um protocolo de óleos essenciais, e no outro dia ele já estava ótimo. Ele teve 2 crises de febre, e a gente conseguiu reverter somente com os óleos essenciais. Ele tem bastante dores abdominais, então a gente trabalha bastante o Zengest com ele, né, até hoje. E é engraçado que ele pede, né, mãe, passa lá o Zengest aqui na minha barriga, porque ele quer aquela massagem, todo aquele dengo, né? É adolescente, mas é uma criança ainda. Então, e ele tem o próprio kit dele, quando ele se machuca, quando ele se corta, ele mesmo vai lá, pega os óleos e já passa. Ele é um profundo conhecedor de alguns óleos e do efeito dos óleos também no nosso dia a dia. Então, todas as questões do Pedro, a gente consegue reverter com os óleos essenciais, né? E desde 2020 ele não consome nenhum remédio.
Então, antes ele tomava muito, por exemplo, Alívio, né? Então, para dor de cabeça, dor de ouvido, essas coisas assim, ele vivia tomando Alívio. E hoje, né, ele me soltou a seguinte frase: remédio é para os fracos, os fortes usam óleos essenciais, né? Eu falei assim, eu preciso colocar essa informação na minha apresentação. E a partir do ano que vem, o Pedro vai começar a trabalhar comigo com os óleos essenciais, né? Então, ele vai ajudar eu cuidar da minha rede, enfim. Temos aí já, ele não tem idade ainda, mas temos aí já um consultor de bem-estar. Mas os olhos não foi só Quer na dizer, vida. um diamante. Uhum. Diamante, né? Esse vai ser o diamante, né? O diamante. Uhum. Aguardem. Não mudou só a vida dos nossos filhos, né? Mudou a nossa também. Eu comecei a perceber os olhos, um trabalhar dos olhos na minha vida só de usar os olhos no Lu. Então, eu já comecei a ver a diferença. Por conta do Lu, eu tenho umas certas crises de ansiedade, de estresse também, né? Então, o ano passado, por exemplo, no dia do aniversário do irmão, ele caiu e abriu a testa. Isso eu já contei algumas vezes para vocês, né? E ficou no osso. Tanto que, assim, ele perdeu um pedaço do músculo, né? Então, ele teve que fazer uma reconstrução. Isso gera todo um estresse, uma preocupação, porque a gente fica com medo dele ter uma crise mais forte, enfim. Todas as vezes que ele teve crise do estado de mal epilético, ele acabou indo para a UTI, né? Ele perde a função neurológica dele, né? Ele não responde neurologicamente, enfim. É muito perigoso e a gente tem muito medo de que ele tenha essas crises. E além dos olhos, né, o Charles, ele é o louco do peppermint, né? Quem conhece o Charles sabe que ele respira peppermint o dia inteirinho, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. E aí eu fico, né, brigando com ele. E eu sou a louca do vetiver, porque tudo, eu não inalo vetiver o dia inteiro, mas tudo que a pessoa me pergunta é vetiver. Meu óleo preferido é vetiver. E além dos óleos, a gente usa muito as vitaminas, né? A gente já está numa idade aí um pouquinho avançada, né? Vamos dizer assim. Então, as vitaminas ajudam a gente a repor aquilo que está faltando, a dar energia, enfim. A cuidar da nossa saúde também é essencial. E além de cuidar da minha família, eu trouxe para vocês aqui alguns casos de crianças que eu cuido, né? Que eu criei protocolo. Por que isso? Os benefícios que os olhos trouxeram, principalmente para a vida do Lu, foram tão extraordinários que eu não podia segurar isso para mim. É uma responsabilidade muito grande você cuidar de crianças atípicas, né, que tenham alguma deficiência, e eu acabei me focando nisso, né, acabei me direcionando mais para isso. Eu trabalho também com a área da beleza, mas eu trabalho hoje muito mais com crianças, com famílias, na verdade, atípicas. E por que eu falo famílias? Porque, às vezes, você precisa primeiro tratar os pais para depois você tratar os filhos. Então, vou trazer para vocês alguns casos aqui. A Luísa, ela tem paralisia cerebral e crises convulsivas, né? E ela estava tendo escapes constantemente e não conseguia se focar nas atividades. Então, eu criei para ela um blend específico para trabalhar o foco e esses escapes. E os escapes diminuíram consideravelmente em menos de uma semana de uso, e o foco melhorou muito, né, a ponto da terapeuta dela querer falar comigo para entender que mágica que eu fiz, né, para que ela conseguisse fazer todas as atividades da terapia. O João é um caso que eu peguei esse ano. Ana, Oi. só para a gente saber, que eu estou curiosa, quais foram os óleos? Claro, tu não vai dar as quantidades, mas só para a gente saber mais ou menos que óleos que tu usou no caso dela. Com a Luísa, eu usei o vetiver, o camomila romana, o frankincense, se eu não me engano, o lemongrass e o wild orange. Uhum. Né? Todos os protocolos que eu fiz, eu tenho todos anotados. Nem todos eu lembro na hora de cabeça, mas eu tenho todos anotados. Da Luísa foi um caso bem específico, porque a gente teve uma melhora muito rápida dela, né? Então, foi um blend que me marcou bastante. O João Antônio, ele tem
3 anos, né? Ele não dormia de jeito nenhum, fazia acho que mais de 2 meses que ele praticamente não pregava o olho. Se ele dormisse 2 horas por noite era muito. Então os pais estavam num momento bem tenso, bem cansados, desesperados. A mãe não acreditava nos óleos essenciais e uma amiga em comum me indicou e falou: não custa você tentar, né? Eu já faço com os meus filhos, dá certo. E aí o que eu fiz para ela? Ela era tão incrédula que eu criei aquelas amostras de impacto e eu levei para ela trabalhar a questão do sono dele. Então, ele tem uma alergia, uma rinite alérgica muito forte também. Ele chegou até a usar bombinha, porque ele perdia a questão da respiração. Então, eu criei 3 blends para ela, né? Um para acalmá-lo, um para a questão da respiração e um para a questão do sono. E eu dei essas 3 amostras para ela. 2 dias depois, ela me ligou falando que ela queria os óleos porque ele estava dormindo a noite inteira. Então, são retornos assim que fazem com que vale a pena aquilo que você está fazendo, né? Então, eu conversando com essa mãe, a gente frequenta a mesma igreja, então eu a vejo todos os domingos, né? O brilho no olhar dela quando ela fala que ele está dormindo a noite inteira, que as crises de rinite dele melhoraram e que hoje, né, os blends que eu crio para ele, ela vê que faz tão bem para ele que ela está usando em todo mundo. Ela usa nela, no marido, na filha, em todo mundo. Falei, não importa, pode usar, não tem problema nenhum. Então, é muito gratificante. Esse aqui é um caso de um menino autista de 12 anos, que ele teve uma reação à vacina. A mãe dele também não acredita no poder dos olhos, mas ela sabe que eu faço. Ela estava desesperada porque tinha inchado demais, ele estava reclamando de muita dor no braço. E ela até tinha comprado um blend que eu tinha feito de melaleuca para ela, né? Eu vendi para ela diluído e ela queria saber se ela podia passar. E eu falei, olha, o ideal é que você passasse melaleuca com lavanda. E ela não tinha o lavanda, mas ela tinha o Serenity. Eu falei, então você vai fazer uma misturinha e vai passar. Então aqui é como estava, né? 12 horas depois dela ter passado, 24 horas depois, e 2 dias depois não tinha mais nada. E ela falou, Ana Paula, realmente o negócio funciona, né? Eu falei, funciona. Tem um caso que eu tinha colocado, eu não sei o que aconteceu, que saiu, mas eu vou falar um pouquinho dele para vocês, que é o da Maria Tereza. Eu não conheço pessoalmente a Maria Tereza, mas eu sou completamente apaixonada por ela. Ela não é mais criança, né? Ela já está entrando praticamente na fase adulta. A Maria Tereza tem paralisia cerebral também, uma série de outras questões, e ela já sofreu uma série de traumas, né, durante a vida dela, por conta de cirurgias, por conta de tratamentos errados, enfim. Então ela perdeu a autoestima, ela perdeu a vontade de se relacionar com as pessoas, e a mãe dela estava extremamente preocupada. Então a gente foi, o caso dela é bem sério, né? Ela tem muitas questões e a gente foi aos poucos trabalhando o que era mais importante. E o último protocolo que eu fiz para ela é para trabalhar justamente essa questão da autoestima, né, e do relacionamento com o outro. E esses dias a mãe dela entrou em contato comigo para falar que ela agora pede para ir no café, né, nos lugares onde tem as pessoas, que ela está passando batom para sair de casa e que a família está percebendo uma mudança nela depois do uso dos óleos essenciais. Então ela está mais comunicativa, né, ela está mais sociável, vamos dizer assim, fora as questões internas de saúde, as questões físicas também que os óleos melhoraram. Que quando a gente fala de questões emocionais, às vezes fica mais visível, né, essa melhora, né, principalmente nas crianças que são atípicas ou nos jovens que são atípicos. Então, ela é um caso que eu tenho muito, muito prazer, muito orgulho de cuidar dela, faço protocolos para ela direto e eu gosto muito, de verdade, porque ver a evolução dela. E é engraçado que às vezes a mãe dela está falando comigo pelo telefone e ela está falando atrás dos olhos que ela mais gosta, né? E esses dias eu falei assim, gente, eu quero muito conhecer a Maria Tereza. Ela, eu também. Então, assim, isso é maravilhoso. Aqui é o pé do Lu. Para aí. Oi. Conta pra gente quais foram os olhos aí.
Então, da Maria Tereza é um compilado muito grande, né? Porque assim, eu trato uma série de questões nela. Uhum. Para a questão da autoestima, eu usei bastante o bergamota com ela. Então, foi o óleo que eu mais usei. Ela usa bastante o Balance, ela usa bastante o Adaptive, mas para a questão específica da autoestima, eu trabalhei bastante com ela com o bergamota. Tá. Aqui é o Lu. Ele derrubou uma mesinha que tem no quarto dele, no dedo dele. Então, não sei se dá para vocês perceberem, mas estava bem inchado, né? A unha estava quase descolando. Depois essa unha ficou bem preta. É porque assim, eu não dá tempo de eu ficar tirando foto a todo momento, né? Ou nas evoluções, né? Mas se vocês perceberem que aqui a unha dele em cima tá preta, né? Na outra foto, porque a unha ficou todinha preta e ela deu uma estufada. E aí eu trabalhei bastante aí só com melaleuca diluído. E a unha, quando caiu, quando eu vi, ela estava descolando. Então eu falei assim, essa unha vai cair, né? Mas agora, depois de uma semana, eu acredito que ela não vai cair, porque ela já recuperou bem, ela já aderiu novamente à pele dele. O Lu, ele se machuca muito, 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 muito. Mas como ele tem hipotonia, e essa hipotonia dele faz com que ele seja resistente à dor. Então, ele não reclama. Quando a gente vê, ele está lá cortado, ele está lá com o pé roxo, inchado, com algum machucado forte, enfim, e a gente acaba não percebendo porque ele não chora, ele não reclama. Dependendo do machucado, ele fica extremamente irritado. Então, por exemplo, ele tem uma certa sensibilidade na boca. Então, se vai cair algum dente dele, ou se tem qualquer coisa na boca dele, ele fica muito irritado, muito irritado. Não dá para fazer bochecho, nada disso, né? Porque o Lu não tem essa percepção, então tudo que você coloca na boca dele, ele engole. Então, dependendo, ele não tem afta, nada disso, mas dependendo da situação que ele esteja, eu pego algum óleo específico e passo ele diluído ali na boca dele, em volta da boca, ou na região ali do dente que está caindo, para dar um alívio para ele. Esses foram alguns casos, né, que eu escolhi para mostrar, né? São muitos casos em que eu trabalho, a Ju conhece um pouquinho deles, né? Na questões do salão, a gente trabalha muito com a questão da psoríase. Já trabalhei com a questão do emagrecimento, de insônia, angústia. Eu trabalho muito a questão de angústia, de estresse, de ansiedade com os pais, né, de crianças atípicas. Então, são óleos que eu uso bastante. Normalmente eu não vou como é que se fala? Para o trivial, né? Eu tento olhar aquela família como um todo para que eu tente indicar o melhor óleo possível para ela. Eu vou passar aqui o próximo e aí eu falo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, aqui tá os meus Instagrams, meu e-mail, meu telefone, podem me procurar. Mas eu vou pausar aqui e vou falar para vocês um pouquinho da rotina do Lu. Peraí. Deixa eu ver aqui. Eu estou conseguindo parar. Agora eu consegui, pronto. Ju, eu vou voltar o host para você, tá? Mas eu já explico para vocês o... Pronto. Vamos lá. Então, deixa eu falar para vocês um pouquinho da rotina do Lu com os olhos, né? Ele tem vários blends. Então, quando a gente acorda, na verdade, antes dele acordar, a gente já passa alguns blends com ele. Eu quase não uso óleo com ele via oral, até porque é mais difícil, né, essa questão, no caso dele, né? Ele, por exemplo, um óleo que eu uso muito com ele é o Zendocrine. Seria ideal que fosse via oral, mas o Zendocrine tem um gosto horrível e o Luiz não engole cápsula, né? Então a gente usa praticamente tudo com ele, uso tópico, né? Ou aromático.
Então, de manhã, a gente passa nele os endocrine, a gente passa nele também o copaíba, e às vezes, dependendo da situação, o frankincense. Ele toma aquelas bolinhas do On Guard, aquelas bem pequenininhas, ele toma toda manhã, uma bolinha. Durante o dia, dependendo de como ele esteja, eu uso um dos blends para acalmá-lo ou para o foco, enfim, depende da situação, né? Se a gente vai sair, ele fica muito estressado nesses lugares, eu tenho blends específicos para acalmá-lo. Esses dias eu descobri na verdade não é nem que eu descobri, eu usei o Calmer nele, que eu nunca tinha usado, né? Como eu crio os blends dele, mas o Calmer estava ali comigo na minha frente, falei, vai esse mesmo, e foi impressionante como ele baixou mesmo, deu uma acalmada, mas o óleo para acalmá-lo que eu mais uso é o Adaptive, ou um blend que eu tenho de vetiver com Wild Orange, e à noite a gente faz de novo esse processo, e aí à noite é Adaptive, Balance no difusor com DDR, lavanda no quarto para ele ficar calmo, o frankincense novamente, deixa eu ver o que mais. É porque, na verdade, ele tem já os blends prontos, em que eu passo esses blends nele, né? E dentro desses blends tem esses óleos. E no difusor, normalmente, é o DDR e o Balance, porque o Balance trabalha a questão das crises convulsivas noturnas dele. Se ele tiver, por exemplo, querendo ficar gripado, eu substituo o Balance e o DDR pelo On Guard, dependendo da situação, eu coloco uma gota de orégano. Ele tem um blend específico também para essas questões de gripe, que aí eu passo nele, né, na coluna, no peito, enfim, na garganta. E o brief também está todo dia no difusor, toda noite no difusor, tanto no quarto dele quanto no quarto do Pedro, tem o brief para trabalhar essa questão respiratória deles e melhorar a questão da rinite alérgica. E como a gente mora em São Paulo, eu moro numa avenida muito movimentada, a poluição aqui é muito intensa, tem muita poeira, então por mais que a gente limpe a casa, sempre vai ter poeira, tem o pelo do cachorro, então o brief é algo que está ali constantemente no nosso dia a dia, inclusive o rolãozinho que a gente leva para todo lugar, porque aí, no caso dele, não adianta eu querer pingar na mão dele, né? Então eu passo ali o brief em determinadas regiões e vou colocando a minha mão na frente do rolãozinho dele para ele ir inalando. Mas eu acho que é mais isso, então a gente tenta trabalhar bastante a questão da imunidade dele com o On Guard. Essas cápsulas, elas são maravilhosas, porque eu misturo ali, eu coloco no Danone, e põe e ele engole de uma vez, ou eu coloco no meio de um pão, alguma coisa, enfim, e ele já faz a ingestão dela de uma vez, não tenho problema nenhum com isso. Óleos que eu evito com o Luiz, peppermint, né, tangerina, porque são óleos que agitam, o peppermint pode causar crises convulsivas, os outros, na verdade, que tem assim, eu acabo nem usando muito comigo, então nem chegam perto dele. Mas esses a gente usa bastante aqui em casa, ou comigo ou com o Charles, né? Eu não uso tanto peppermint, mas o Charles usa muito peppermint. Eu uso muito tangerina. Teve uma situação uma vez que a gente foi fazer uma apresentação de óleos essenciais, ele foi com a gente. E nessa apresentação a gente mostrou o peppermint para o rapaz, né? A gente colocou no difusor para ele sentir. E o Luiz estava extremamente calmo na apresentação, estava super tranquilo. De repente, esse menino se transtornou, ele ficou de um jeito assim, e num primeiro momento eu não consegui entender o que estava acontecendo, né? Eu falei, já saturou, não quer mais ficar aqui. Depois que eu me toquei, que foi o peppermint no difusor, que deixou extremamente agitado, e aí é mais difícil de você reverter. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado nessas questões, em você dar para uma criança, não importa se ela é atípica ou não, né? Você coloca algum óleo que vai agitá-la, depois você colocar um óleo que reverta isso, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Por uma série de questões, inclusive a questão do cérebro dela, né? Você dá um choque ali no cérebro dela e isso pode ser um pouquinho perigoso. Então,
Eu tento evitar bastante esses óleos, são óleos que eu não indico, nem tangerina, nem peppermint, para nenhuma criança, seja ela típica ou não. A gente tem outros óleos que são um pouco mais leves, né, vamos dizer, para elas, e que vão trabalhar da mesma forma, e eu não crio essa possibilidade de, né, o nosso maior prazer aqui em casa com relação aos óleos foi justamente a nossa melhora na qualidade de vida, foi ter diminuído a quantidade de medicações que o Luiz consome, né? Então, hoje ele toma 9 doses diárias de remédio, né? Então, são 6 remédios dividido em 9 doses diárias. Então, a gente queria diminuir o máximo das outras medicações que ele tomava. Então, a gente conseguiu fazer isso com o uso dos óleos essenciais, fora a questão do comportamento dele, que melhorou bastante, do foco dele, que melhorou bastante, a resposta dele às questões. Então, quando a gente chama ele, por exemplo, antes a gente falava assim, Lu, vamos comer. Lu, vamos comer. Se você não fosse pegá-lo e levá-lo até a mesa, ele não ia. Hoje, a gente nem precisa mais falar. A gente começa a arrumar a mesa, o Luiz já pega a cadeira dele, já senta na mesa no lugar dele específico e já fica lá esperando a comida, né? Hoje ele já demonstra muito melhor as coisas que ele quer. É óbvio, tem uma terapia por trás disso, né? Tem todo um trabalhar por trás disso. Mas antes a gente também tinha essa terapia, a gente também tinha esse trabalhar e a gente tinha mais dificuldade de acessá-lo. Então, hoje, com o uso dos óleos essenciais, a gente percebe que ficou muito mais fácil de acessá-lo. Não é milagre, né? Não vamos achar aqui que isso é milagre, isso é ciência. Existem uma série de estudos que comprovam a eficácia do uso dos óleos essenciais, né? Não é... Ai, a Ana Paula está achando e... Não. Existem uma série de estudos fora do Brasil, já tem estudos também no Brasil, falando da eficácia do uso dos óleos essenciais para uma série de questões, inclusive para as crianças que têm algum tipo de transtorno. Então, eu sou extremamente, como que eu posso dizer, estudiosa, né, pesquisadora, eu não uso nada aleatório, porque a pessoa falou, isso aqui é bom, né, usa nele. Então, eu vou ler aquilo para tentar entender se aquilo vai ser bom mesmo para o meu filho, porque o que é bom para o Luiz pode não ser bom para uma outra criança, e o que é bom para essa outra criança pode não ser bom para o Luiz. Quando a gente lida com famílias atípicas, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Na verdade, eu tenho para mim que a indicação de um óleo essencial, quando a pessoa tem qualquer questão de saúde, a gente precisa ter cuidado. Quando a gente lida com essas famílias atípicas, a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior, porque qualquer coisa pode fazer com que essa família se desestruture, né? E a gente não quer ser causa disso, a gente quer levar gotas de bênção, né? Gotas que transformam e transformam para o bem. Então, a Maria Tereza, por exemplo, é um caso de uma indicação errada que eu peguei e que não deu certo, e que a mãe veio conversar comigo para que a gente pudesse reverter essa situação. Graças a Deus em que a mãe foi conversar com uma outra pessoa para tentar reverter a situação, mas quantos casos a gente tem por aí em que foi feita uma indicação errada e a pessoa desistiu dos óleos e aí, consequentemente, não está absorvendo esses benefícios, né, que cada gota oferece. Então, é isso. Vou parar de falar, senão daqui a pouco, das 10 horas da noite, eu ainda estou aqui falando. Aí, Ana, a gente podia ficar aqui até as 10 horas da noite te escutando. Mas, gente, assim, ó, eu fico impressionada. É que, assim, é bem o que tu falou, né, Ana? Tu estuda muito e eu acho que a palavra tu é muito cautelosa, não só estudiosa, mas cautelosa, porque, imagina, a família é o nosso bem maior. Tu sabe que o teu filho, ele é hipersensível ao extremo, né? Teve uma vez que um médico, a minha irmã também tem uma filha que tinha uma alergia atópica, assim, ó, extrema, que chegava a sangrar a pele dela, e ele disse assim, se tivesse que mandar alguém para a Lua ou para um outro planeta para testar, tinha que ser tu, porque tu, sabe, assim, super, hiper, ultra, mega sensível, né? Então, não é qualquer coisa que dá certo. E, realmente, os olhos também vieram na vida da minha irmã, que é médica, aí ela não acreditava,
E aí, depois que a filha dela começou a ter os resultados, porque sempre passou de médico em médico fazendo exames e nada dava certo, e sempre aquele monte de medicação, né? E o emocional muito abalado. Eu acho que o emocional conta muito, né? Então, não é só a criança, mas a família toda é envolvida nessa falta de estrutura, acaba, né, gerando uma falta de estrutura emocional. E os olhos vieram fazer um bem tão grande para ela que hoje a minha irmã usa, né? Então, eu e a Cíntia, a gente dá o suporte, ela tem os protocolos, aí ela vem perguntar, e ela realmente teve que. A filha dela, imagina, vocês também, foi o filho de vocês, ó, é um anjinho, é o anjo da casa que veio trazer essa bênção, né? Então, já andaram perguntando aqui, a Sheila perguntou do protocolo que tu usou para psoríase, né? Porque tu falou de alguns casos aí, então queria mais ou menos aí que tu dissesse os olhos que tu usou, como é que foi isso. Depende, Sheila, do caso, né? Eu sempre tenho essa mania de avaliar caso a caso, porque a gente sabe que a psoríase, principalmente, ela tem um viés emocional. Então, dependendo da situação, você tem que tratar o emocional junto, porque senão ele não vem. Aí varia, como que está o estado dessa psoríase, se ela está inflamada, se ela está muito machucada, se ela está só descamando de levinho. Então, a partir daí, eu faço a indicação do óleo, né? Então, às vezes, eu indico só o lavanda, se está aquela coisa só vermelha, só aquela descamação leve, que a pessoa precisa mais de um conforto, vamos dizer assim, no couro cabeludo, eu indico muito mais o lavanda, porque o lavanda, além de estar trabalhando o couro, vai estar trabalhando também o emocional dela. Se é uma coisa mais intensa, aí eu tenho uma conversa com ela e crio um protocolo específico, e eu sempre falo que o protocolo não é só para ela passar no couro cabeludo, que ele também tem que ser algo para trabalhar a questão do emocional dela, porque senão não vai fazer efeito. É que a minha mãe, Ana, que tem psoríase há mais de 50 anos, e hoje a psoríase dela está muito light, resistente só aqui no couro cabeludo e umazinha dentro da orelha, mas a mamãe já teve psoríase no corpo inteiro. E já usou vários remédios que a gente sabe que tinha cortisona, etc., lá atrás. E hoje, com os olhos, a única área resistente realmente é aqui na nuca e essa dentro da orelha. E aí eu faço o blend da lavanda, do melaleuco, copaíba, já mudei, já botei gerânio. Eu vou melhorando, vou tirando, aí chega uma hora que nada faz muito mais tanto efeito, assim, né? Mas a gente sabe que tem todo um emocional junto e que tem que ser trabalhado. Aí quando você falou, ela me olhou. Opa! Mas obrigada, amiga. Eu sei, estamos no caminho certo. A gente já curou ela com tanta coisa, tratou tanta coisa e ela ficou ótima. Nós vamos conseguir aí nessa psoríase resistente, trabalhando o emocional junto. Sim, tenta inserir o frankincense. Faz uma diluição do frankincense, até com o próprio copaíba, e tenta usar na região para ver como que ela vai reagir. Tá, obrigado, carinho, tá? Nada. É um processo, né? Tem pessoas que têm a cura mais rápida, tem outras que vai demorar um pouquinho mais, porque justamente tem esse processo, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, mas já melhorou aí, ó, mais de 50%, com certeza, né? Pelo que tu falou. Copaíba, né, na questão da psoríase, é muito, muito usada e tem um retorno maravilhoso, né? Então, o copaíba ajudou bastante. Eu indicaria, eu não sei se ela está fazendo uso da ingestão do copaíba, mas eu também indicaria a parte da ingestão, mas trabalhar também a questão do emocional dela, tentar ver que parte do emocional dela que está trazendo, que está causando a psoríase. E, às vezes, ela precisa fazer uma autoanálise, porque, às vezes, nem a gente consegue perceber no dia a dia o que é que está gerando isso, né? Então, por exemplo, não tem a ver com psoríase, mas esses dias a minha pressão teve uns picos muito altos,
E eu tive que dar uma parada, né? A Ju sabe, literalmente, porque assim, ela não baixava nem com medicação, nem com óleo, nem com... Gente, os olhos, eles são tão inteligentes que eles sabiam que eu precisava parar efetivamente. Então não adiantava, tudo quanto é óleo que que vocês imaginam, eu usei e a pressão não cedia. Então, quando eu parei efetivamente, eu falei, eu preciso dar uma relaxada, a pressão foi diminuindo aos poucos. E esses dias eu tive um momento de estresse, né? Não foi nem de estresse, gente, foi de raiva, sabe assim, raiva, quando você tem raiva, eu tive raiva. Minha pressão deu aquele pico de novo. E aí eu não tinha ainda me tocado que não é efetivamente o estresse que faz a minha pressão elevar, mas é a raiva em si, e quando eu não consigo, porque assim, eu sou uma pessoa que coloca muito para fora aquilo que eu estou sentindo. Quando eu não coloco para fora, né, quando eu estou numa situação em que eu não consigo colocar aquilo que eu estou sentindo, isso me gera uma raiva, uma angústia dentro de mim. A minha pressão deu um pico. Então, aí eu percebi, eu preciso controlar essas situações. Então, a gente precisa se autoanalisar, ver o que está gerando aquilo, né? Então, vamos supor, saiu uma feridinha lá na orelha dela, em que momento saiu aquela feridinha? Quais foram os sentimentos ou as sensações que ela estava tendo antes, né? E isso, às vezes, é um dia antes, 2 dias antes, né? Porque você não teve a sensação agora e a ferida ou a psoríase vai sair logo em seguida. Às vezes leva 1, 2, 3 dias, tem casos que levam 1 semana para começar a sair a ferida. Então, começar a avaliar, tentar entender o que é emocionalmente, o que está gerando isso, para a partir daí a gente tratar esse emocional, e aí sim, ela cada vez menos ela vai ter crises da psoríase. Essa família maravilhosa, não é? Nossa. Obrigado, Essa família da Terra é. De nada. Obrigado, Carinho. Obrigada pela parceria. Vocês são fantásticos. Eu já queria parabenizar essa aula. Posso, Ju? Claro, com certeza. Primeiro, que essa família, Ana Paula Buquerque, filhos e Charles, são de apaixonar. São um exemplo para a gente e de força, de determinação, de Deus, né? Porque são extremamente espiritualizados e praticantes dentro da religião deles, e transmite uma paz com toda a dificuldade que a gente sabe que deve ser, né? Com esse sorrindo lindo, com esse astral, com essa energia. É claro que a gente sabe que tem momentos difíceis, mas o que vocês transmitem para a gente, nós não temos problema nenhum, né? Nós temos que seguir aí esse exemplo, dizer, gente, se eles superam tudo isso, a gente pode superar, a gente não tem problema, tem que ajoelhar no milho e pedir perdão a Deus. E só a gratidão, porque é maravilhoso. Essa aula foi fantástica, com tanta informação, com tanta cautela nos protocolos, nos ensinamentos, nas informações. Eu sei porque eu faço o protocolo junto com você, e eu sei o quanto você tem esse cuidado, né, de não errar, até porque são crianças especiais, são famílias especiais e atípicas. Você é de apaixonar, gente. Que Deus te abençoe muito, que continue nessa missão linda. Que essa missão continue linda, tratando as pessoas, os filhos, a família, e com essa energia e com esse sorriso doce. Amo você, amiga. Parabéns. Obrigada, eu que amo vocês. Realmente, doTERRA foi uma família que veio para ficar e veio para acrescentar. É inexplicável o que a gente vive aqui nessa rede de Juliana, né? E eu falo assim, que é essa rede, né? Não são todas as redes que são assim. Então, essa rede realmente foi um presente de Deus na minha vida. E eu acho que, Sheila, você era, né? Eu acho que esse sorriso, essa alegria, tudo isso que vocês veem em mim, é a misericórdia de Deus, porque só Ele para fazer a gente tá de bem, tá de boa, enfim. As pessoas... E eu aprendi uma coisa na minha vida,
que é rir, né? Rir apesar de. Então, eu tento sempre estar sorrindo, tento sempre estar feliz. Deus me dá tanta coisa, tanta bênção, que eu não posso reclamar, né? É óbvio que a gente tem uma série de questões com o Luiz, mas quem é mãe sabe que a gente tem uma série de questões com qualquer filho, né? Criar filho não é algo fácil, mas eu falo que o Luiz ele veio realmente para me transformar, né? Eu não tenho como olhar para Deus ou falar nas minhas orações, né? Por quê, né? Por que que... Gente, tem um porquê. Eu nunca fui olhada com tanto amor como o olhar que esse menino lança para mim. Nunca fui tão assim, de verdade, tão amada, tão requisitada, tão... E se vocês acham que a minha vida é difícil, imaginem a dele. E ele está sempre bem, né? Ana Paula, Oi. eu costumo dizer que filhos especiais são para pessoas muito especiais, porque eu convivo com mães atípicas e tenho convívio assim, bastante convívio. E eu vejo isso, são para mães muito especiais. Eu acho que era para Deus me tornar uma pessoa melhor, né? O Luiz, ele na verdade os dois, né? O Pedro, ele tem uma resiliência, uma capacidade de me amar apesar de, que não tem como eu não ser melhorada com esses dois. Eu falo que assim, realmente Deus foi Deus ao me dar esses dois filhos como presentes, né? Eles me amam, e eu acho que o que eu precisava na minha vida era me sentir amada, né? E eu me sinto amada pelos meus dois filhos. Então não tem como eu não ser feliz com eles, não estar bem com eles, né? Eles são incríveis. Aquela mãe super babona, super terrível. As pessoas não acreditam que às vezes o Lu apronta alguma coisa e eu dou risada, porque dependendo do que ele apronta, significa que ele está evoluindo, né? Então, e assim, eu acho que Deus, ele tem um plano para todas as coisas na nossa vida. Tudo tem um porquê, basta que a gente consiga definir o porquê. Então, o porquê do Lu foi para que hoje eu estivesse aqui, né? Foi para que um dia eu conhecesse os óleos essenciais. Talvez a gente já tinha conhecido os óleos essenciais para trabalhar na área da beleza. E eu nunca me interessei de trazer para dentro de casa, para trabalhar terapeuticamente o meu filho com isso, né? Então, foi preciso ele ganhar esse kit, né? Foi preciso eu tê-lo na minha vida para que eu hoje usasse os óleos. Então, tudo tem um porquê, e o porquê de eu estar aqui hoje é o Lu, né? Então, olha que presente que eu ganhei. Além de eu ganhar o presente do meu filho, eu ganhei o presente dessa família maravilhosa, né? Que não tem para ninguém. Nós temos, e assim, eu já falei algumas vezes isso, mas eu gostaria de ressaltar aqui novamente. Nós temos uma líder que é ímpar, a Juliana é algo assim surreal, né? A gente sabe da correria dela, na posição que ela está, né? Imagina, se a gente com uma rede menor já tem dificuldade, imagina ela com o tamanho da rede que ela tem, mas ela está sempre me mandando mensagem, falando, você está melhor? Você está muito quietinho, eu não gosto de ver você quietinha assim, eu me preocupo muito com você, você precisa se cuidar, você... Então, assim, qual é o outro... Eu trabalho, gente, em outros lugares, né? Eu presto serviço para outras empresas. Ninguém da minha empresa, das outras empresas que eu trabalho, se preocupa assim comigo. Nenhuma chefe, né, entre aspas, que eu tenho, né, manda mensagem, você está bem? Você precisa de alguma coisa? Né? Então, assim, o que a gente tem aqui realmente é algo muito especial e que a gente possa valorizar isso que a gente tem aqui. Independente de doTERRA, né, criou-se um vínculo de amizade, um vínculo de respeito, um vínculo de amor. Então, que a gente possa dar valor a isso, que a gente possa olhar a nossa líder também com carinho, com respeito, com cuidado, valorizar o trabalho, as coisas que ela faz para a gente, para que a rede cresça.
Então, né, estamos aqui, ó, juntinhas, apertadinhas sempre. Ju, amo você. Meninas todas, eu amo vocês, assim, cada uma que eu vou conhecendo, que eu vou trabalhando, que eu vou ajudando com protocolo imenso. Cada uma que eu vou conhecendo um pouco mais, vai se criando vínculos, e esses vínculos eles vão permanecendo para o resto das nossas vidas, né? Então, não tem como a gente não sorrir. Não significa que tem momentos que eu não sorrio, eu não, tem momentos que eu fico bem brava. Mas eu acho que na maior parte do tempo, realmente, eu estou assim, sorrindo, eu estou feliz, né? Eu brinco que eu sou uma pessoa feliz com momentos tensos, né? A felicidade, ela é uma escolha, né? Então, eu escolho ser feliz. Ai, Ana. Não, olha, gente, vocês não têm noção do meu amor por essa mulher e por essa família, né? Vocês sabem que quando a gente traz alguém para a Doterra, eu digo, a gente não está aqui para vender óleo, a gente está aqui para compartilhar amor, né? E quando a Ana foi me trazida de presente, porque como ela falou, não fui eu que cadastrei, mas eu digo, não, tá na minha rede, é minha. Então eu entrei em contato e quando eu vi apareceu ela e o Charles na minha tela e vocês recém estavam começando a conhecer os olhos, né, Ana? E aí eu digo, não, vamos lá, vamos ver um protocolo, vou ajudar vocês. Então, é isso que a gente tem que fazer, gente. Quando a gente apresenta para alguém, né, os óleos essenciais, a gente tem que ensinar essas pessoas a usarem, né? A gente tem que ter esse carinho, a gente tem que ter esse cuidado de estar ali acompanhando para ver como é que a pessoa está se sentindo, ter o retorno, né? Perguntar se está tudo bem, porque é importante a gente ter esse cuidado, literalmente. Os olhos por si, eles não vão fazer o trabalho. Precisa ter as pessoas por trás, né? Então, é isso que eu sempre busco trazer para vocês, e a gente tem que duplicar, tem que ensinar os novos, né? E tá sempre ampliando. Então, assim, Ana, eu só tenho gratidão, tá? Gratidão, assim, por essa aula incrível, né? Foi maravilhosa essa família linda, essas experiências. E eu concordo contigo, eu acho que tudo tem um propósito, né? Se Deus te trouxe isso para a tua vida e hoje tu está compartilhando, olha quanta gente tu já está ajudando, né? E eu tenho certeza que mais e mais pessoas vão estar ajudando. Então, a gente só pode querer compartilhar essa aula, né, gente? Vai ficar gravada. Se alguém tiver alguma pergunta aí, senão a gente vai estar finalizando. Vamos estar tirando foto também, que eu já vi que a Yara está de câmera aberta, né? Pelo Ai, amor não de esquece de Deus. colocar o negócio da próxima aula. Deixa eu botar para. Ó, viu? Eu já estava me O esquecendo. spoiler Tá da até próxima isso aqui que eu não aula. tinha visto. Oi, Vi. Gente, antes de tirar a foto, deixa eu falar para vocês da próxima aula. Eu vou compartilhar aqui que quem vai estar fazendo a próxima aula com a gente vai ser a Ana também. Olha só sobre o que vai ser. Peraí. Os olhos da Bíblia. Os óleos essenciais e a aromaterapia na Bíblia. Olha que coisa linda para gente. O que eu fiz? Deixa eu voltar aqui. Ana, a gente estava com muita saudade, a gente ficou muito feliz que tu foi fazer curso, que tu foi te dedicar, mas a gente estava com muita saudade aqui. Exatamente. Por isso que vai ter aula dupla com ela, né? Para matar toda a saudade. E a Ana já está estudando, ela disse que é um material encantador e nada melhor do que esse mês para a gente estar falando sobre isso, né, Ana? A gente pensa muito, quando a gente fala de aromaterapia, dá um pequeno spoiler aqui, né? De aromaterapia bíblia, a gente pensa muito nos óleos que Jesus foi presenteado, né? Que seria o mirra e o olíbano. Mas a Bíblia fala de aromas mesmo, e fala dos óleos desde Gênesis, desde o começo, né? Então tem muito conteúdo, tem muita coisa, e é algo assim de arrepiar, porque tira. Eu já conversei muito com a Cíntia até sobre isso. Muitas pessoas, né, muitos cristãos, muitos evangélicos, às vezes ficam assim, não vou usar por conta de uma coisa mística,
né? Ai, não. E a Bíblia, a própria Bíblia traz isso, de que os óleos são um presente de Deus na nossa vida, e efetivamente, né? Eles usavam antes, a Bíblia relata, então existem episódios ali que eu nunca, até eu começar a estudar esse assunto, eu nunca tinha me deparado, nunca tinha parado para pensar naquilo. E estudando para ver isso, eu falei, gente, como incrível, como Deus assim é perfeito em tudo, inclusive na questão da natureza e os benefícios que esses aromas, que essas gotas trazem para a nossa vida. Então, é tudo, gente, é tudo muito bem pensado, planejado, calculado por Deus. Então, que a gente pode usar, e aí vai ser uma aula maravilhosa. Olha, eu já... Nossa, não, eu também já quero essa aula aí, né? Já tenho E olha para um monte eu tô na de fila, e eu tô na fila para minha live com ela há meses. Estou na fila de espera. Com essas tenho uma galera todas a vir, que vai ser para janeiro, né, Ana? Vai ser para janeiro. Estou mais tranquila agora, meus cursos acabaram, então agora já consigo fazer as lives, fazer tudo. Inclusive, nessa quinta-feira, Sheila, depois da sua live, a gente tem uma live bem especial sobre aromaterapia e dor com uma doutora especialista no assunto. Legal. Deixa eu parar de gravar, senão é tudo spoiler, gente. Tudo spoiler.